Vamos falar sobre dois pensadores franceses, que é Gilles Deleuze e Félix Guattari. Quem está aqui no programa é o Dr. Gregório Barenblit. Ele é médico psiquiatra, ele é professor na Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Buenos Aires, na Argentina. Ele é coordenador-geral do Instituto Félix Guattari, em Belo Horizonte, e é também fundador e membro honorário da Fundação Gregório Barenblit, de Minas Gerais. Dr. Barenblit, com a palavra. Bem, em primeiro lugar, agradeço muito este convite que nos dá a oportunidade de difundir ideias e eventos que, a nosso entender, são muito apropriados para a época que estamos vivendo, não? Efectivamente, como o senhor teve a gentileza de apresentar, Gilles Deleuze e Félix Guattari são dois intelectuais franceses recentemente falecidos. Gilles Deleuze era professor da Sorbonne, de Paris 8, e Guattari era um estranho autodidata, porque tinha estudado uma série de especialidades sem formar-se em nenhuma delas. Gilles Deleuze tem uma série de escritos acadêmicos, um número grande de livros, que tem a característica de monografias acadêmicas clássicas, não? Em alguns casos chegam a ser frios e pesados. Por sua parte, Guattari tem um estilo, também muitos livros publicados, tem um estilo mais politizado, um estilo mais veemente, e também muito versátil, não? Muito erudito. Acontece que, por separado, a obra destes dois autores trata de a problemática mais aguda, a mais importante de nossa época. E já cria um saber e um estilo que são originais. Mas, a partir do famoso episódio de maio de 68, em Paris, esses dois pensadores se encontraram, fizeram uma amizade que incluía de uma maneira assim mais distante a Foucault, e começaram a trabalhar juntos, a escrever juntos, de uma maneira muito peculiar, não? Porque a aspiração deles era que esse escrever juntos fosse o mais anônimo possível. Ou seja, nas obras deles é impossível saber quem foi o que escreveu cada um deles, nas obras conjuntas. E eles mesmos se queixam de não ter podido escrever anonimamente, porque a indústria editorial francesa não aceitaria livros de uma tiragem, uma envergadura desse porte, se não tiver os nomes dos autores respaldando as ideias. Bem, em realidade, esses autores consideram que a totalidade de sua obra, que são quase 40 volumes, é uma espécie de rede vivente, móvel, que se pode transitar em qualquer direção, entrar por onde se quiser, sair por onde se quiser, ou por onde se puder, porque uma vez que a gente entra é difícil sair, transitar em direções que sejam absolutamente singulares
de cada dos viajeros o viajantes, es decir, o contrario de un pacote, ¿no? Cada uno recorre esa obra de acuerdo con rigurosamente sus propios deseos, intereses, posiciones y actuaciones en la vida. Esta obra tiene como primera característica importante a de ser o bien inclasificable dentro dos parâmetros ou das escalas ou dos gêneros habituales dentro da bibliografia, ou bem mal clasificados, que é algo que também acontece. Porque em realidade se trata de uma obra que, de uma maneira que tentaré expor, ela dramatiza, ela joga, ela faz de, como se diz habitualmente, todas as disciplinas. É dizer, não pode não ser uma filosofia porque dele é considerado como provavelmente o maior filósofo do século XX. Opinião de Foucault, que dice, o século será deleuziano. A gente ainda está esperando ver se será assim ou não. Então, se trata de uma filosofia, mas de uma filosofia que dramatiza uma ciência, faz de uma ciência natural, faz de uma ciência formal, faz de uma ciência social ou humana, faz de uma ciência histórica, que por sua vez faz de uma arte, de literatura, de plástica, de cinema, que por sua vez pode eventualmente dramatizar um mito ou um ideologema de uma filosofia, perdão, de uma religião. Então, é uma espécie de movimento perpétuo em que uma das especialidades ocupa o lugar da outra e assim sucessivamente sem deter-se nunca. Mas provavelmente o mais impressionante en este saber é que ele, que não se qualifica a si mesmo de nenhuma maneira, se fosse possível, dado que não é possível, ele tem muitos nomes para evitar ficar fixado ao nome. Então se chama esquizoanálise, se chama pragmática universal, se chama nomadopraxis, se chama assim sucessivamente según os contextos teóricos em que seja lida. E ela tem um procedimento para aproximar-se a cada disciplina que o Deleuze descreveu de uma maneira humorística, não? Se se nos permite citarlo, dizendo que o procedimento deles consistia em aproximar-se a um autor e a uma disciplina sigilosamente pelas costas e fazer-lhe um filho monstruoso onde esse pai não se reconheceria. Então, o procedimento é assim. Não se trata, como todas as disciplinas fazem, de tomar uma disciplina como um sistema e aplicá-la a uma problemática
así como tomar otra y aplicar la misma problemática, o sea, no se trata de una multipolidisciplina. Se trata de uma transdisciplina, mas é muito mais que isso, porque, por exemplo, uma das fontes de saber, ¿no?, de extração de materiais para ser trabalhado, que estes autores privilegiam, se pode dizer, é o delírio, é a loucura. Mas não se trata de que a esquizoanálise fale acerca da loucura, sino se trata de que, de alguma forma, da mesma maneira que dramatiza aos outros saberes, da mesma maneira dramatiza o delírio, dramatiza a loucura. E tem parágrafos inteiros da obra que são citas de delírios, porque eles consideram que a loucura é um campo da realidade que contém todo aquilo que a razão é incapaz de atingir. Então, se é verdade que a razão, cada vez que conhece algo, conhece a imensidade do que desconhece, eles aplicam essa fórmula à loucura. A loucura é o continente onde moram muitos dos mistérios que a razão não consegue resolver. E eles respeitam a produção da loucura. É claro que nós sabemos que, como disse Foucault, tem tipos de loucura que se definem por ser ausência de obra. É dizer, o louco se esgota em si mesmo, castigado, machucado por todo um mundo que está inspirado em uma racionalidade e em uma utilidade e em uma desutilidade que ele não sabe como inserir-se nela. Então, ele não consegue produzir para esse mundo. Mas como a gente consegue ver muito nos loucos, assim chamados, que associam dentro de sua condição a de científicos, ou a de artistas, ou a de filósofos, ou a de políticos, ou a de religiosos, etc., en esa mistura que se produz dentro de um sujeito entre a genialidade e a loucura, é impossível separar as duas coisas. Porque nós temos gênios que são completamente cordatos, é dizer, gênios racionais. Mas temos gênios que são loucos, e essa associação permite que a loucura se exprima através da genialidade e lhe imprima à genialidade características que, por si mesma, ela não teria. E a inversa também é certo. A genialidade se permeia, não? Se articula com a loucura para dar-lhe instrumentos e para entender sua arracionalidade, coisa que não teria oportunidade de fazer se se estabelecesse relações entre duas disciplinas igualmente racionais. Bom, agora, quando se pergunta de que trata esta obra, a resposta corre perigo de ser muito criticada. Porque esta obra trata de tudo. Isso não quer dizer que trate de tudo desde todos os pontos de vista, não, nem desde todos os valores.
trata de todo desde una ética de ciertos principios que son irrecusables, que son sagrados en cierta forma, se puede decir. Mas también es importante decir que para este saber no existe todo. Ya eso decía un filósofo Adorno no año 1960, o todo é falso, porque nós temos limitações que nos fazem estabelecer todos. Desde o todo que estabelece, por exemplo, o ratinho dentro de sua gaiola no laboratório, até o todo que estabelece o presidente atual das Nações Unidas. São todos, diferentes todos. E não é que um todo esteja dentro do outro, sino que cada todo se acrescenta aos todos como se fosse uma peça de uma máquina que se articula, não? Então, essa afirmação que fiz antes, de que trata de todo, se poderia amaciar, não? Dizendo que eles pensam que pelo menos existem duas realidades. A realidade mesmo, o que todos nós chamamos de realidade, que aprendimos no secundário, não? O reino da natureza, o reino da subjetividade, o reino da socialidade, da economia, da política, e o reino das máquinas, não? O reino da tecnociência. Essa é uma realidade. Ela tem suas identidades, ela tem suas causalidades, ela tem seus efeitos, não? Ela tem sua racionalidade, tem suas permanências, tem suas mudanças. Agora, seguindo a muitos pensadores, eles acham que em forma imanente, é dizer, intrinsecamente, interiormente a essa realidade, existe outra, que é completamente diferente. E para dizer isto se apoiam em uma quantidade de autores que por momentos resulta um pouco cansativo, não? Porque são tantos que a gente não consegue retê-los todos, não? Mas os mais, digamos, os mais ostensivos, não? São Spinoza, o filósofo Spinoza, o filósofo Hume, o filósofo Leibniz, Nietzsche, sobretudo Nietzsche, mas também outros autores não filosóficos, como o mesmo Marx, não? E os biólogos, os macrofísicos, os microfísicos, etc. E essa outra realidade imanente, ela é completamente diferente à realidade que nós todos conhecemos. Por quê? Porque a realidade que todos conhecemos, ela tem duas dimensões fundamentais. Uma temporalidade, ou seja, algo vem primeiro e algo vem depois. E uma espacialidade, ou seja, isto está aqui porque não está aqui, e assim sucessivamente. Entretanto, a outra realidade, o que a gente chama de realteridade, de alter, outro, não? Outra realidade que é imanente a esta primeira, ela não tem essa dimensão. Ela só tem uma dimensão, que é a intensidade. A pergunta é: intensidade de quê? Ou intensidade para quê? Intensidade quer dizer potência criativa, potência inventiva, potência produtiva.
En realidad, esto no es nuevo de ser ouvido, porque desde 10.000 años antes de Cristo, los pensadores falaban de algo que cría. Podían colocarlo en las alturas, por ejemplo, ¿no? Podían colocarlo en las profundezas de la tierra, como los primitivos, ¿no? Podían colocarlo en las superficies, como hacían los estoicos. Mas siempre se buscó esa entidad que encarnase a producción del hombre. Ellos afirman que esa realidad tem só essa dimensão, intensidade, que é a intensidade de criar. Mas de criar quê? O novo absoluto. É dizer, não se trata de pequenas modificações de extensão e de cronologia, ou de qualidade ou de quantidade das entidades da realidade comum. Sino se trata do novo absoluto, do que quando aparece é completamente irreconhecível. Por quê? Porque para poder conectar-se com ele, a gente necessita criar conceitos novos. A gente precisa criar imagens novas. A gente precisa criar uma sensibilidade nova, uma vontade nova. E a gente precisa desprender-se de certas realidades que entram em conflito com este novo absoluto e que se resistem a perder seu lugar. Então, é uma criação múltiple, porque acontece que essa potência, essa intensidade que está gerando o tempo todo, Deleuze e Guattari dizem humoristicamente também algo assim como, coitadinha a realidade, ela não sabe fazer outra coisa mais que produzir, não? Então, ela pode produzir e está produzindo constantemente infinitas novidades absolutas. Só que nós, o mundo, as coisas, a matéria, o pensamento, não está preparado para localizá-la, nomeá-la e manejá-la de alguma maneira. Até que se produz, por sua vez, os recursos para tomar consciência da existência dessa realidade. A esse momento, os autores lhe chamam o evento, não? E com todas as características comuns dessa palavra, não? O grande evento, o jubileio, não? E esse evento está composto por acontecimentos sentidos, é dizer, novas significações, novas formas de expressão, e também por devires. Devir, já Heráclito dizia, não? O rio devém, a gente não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, não? Então, devires, diferenças. Essa suma de novas formas de expressão, insólitas, mas novas formas de ser, não? De ser coisa, de ser também de ser humano, por assim dizer, formam um conjunto que, uma vez que é percebido como acontecimento, se lhe dá um nome próprio, se lhe dá um lugar e se lhe dá uma data. Por exemplo, Einstein, não? Ano 1920, lugar Viena.
Só que essa denominação é absolutamente enganosa, não? Porque o que eles opinam é que Einstein, Viena e o Ano são, como se diz em televisão, terminais de cabo, porque a enorme máquina da realidade e da realidade deu lampejo por aí, como pode dar lampejo, por exemplo, por Picasso, ou pode dar lampejo por Stravinsky, ou pode dar lampejo por, ia dizer algum evento político, mas me está resultando difícil, não? Porque hoje já não se sabe muito bem o que é um evento político radicalmente novo e o que não é, não? Então, por outro lado, esses autores, eu diria que eles praticam rigorosamente o que postulam. A utopia ativa, atual deles é a eterna liberdade, solidariedade, fraternidade, cooperação, não, etc. Mas entendida como acto a ser praticado em cada momento da vida, por pequeno que seja. Não é necessariamente o produto esperado da Revolução Francesa, não? Ni de todas as revoluções posteriores, sino é um produto de uma revolução molecular, pequena, íntima, em que a gente deixa de ser conservador, fascista, não? Racista, todos os ismos que se pode imaginar, para tornar-se pouco mais libertário, pouco mais generoso, pouco mais respetuoso e amoroso do próximo. E eles postulam que isso pode fazer-se em todos os campos e em qualquer momento. Por quê? Porque a realidade está produzindo o tempo todo coisas assim. O assunto é que a deixem manifestar-se. E temos enormes organismos que estão planejados, se não totalmente, pelo menos fundamentalmente, para não deixar que a realidade se manifeste. Como, por exemplo, o acúmulo de capital, como, por exemplo, o acúmulo de poder no Estado, como, por exemplo, o acúmulo de convicção nas igrejas, etc, etc. Então, para ser coerentes com essa proposta, eles se negam a que esta corrente, que já está difundida no mundo inteiro, provavelmente não chegou talvez a ter a força que teve no seu momento o existencialismo, o estruturalismo, não? Mas tem pouco tempo de vida, tem 30 anos de vida. E se está desenvolvendo cada vez mais. Justamente agora, 14, 15, 16 de agosto, vai ter em Montevideo o primeiro encontro de esquizoanálise em Latinoamérica. E nós temos aqui um instituto com o nome de Guattari, com el que trabalhamos, damos cursos, pesquisamos, temos iniciativas de tipo solidário. O senhor poderia dar o endereço eletrônico do Instituto? Com todo prazer. Para que não me falhe a memória, ele está aqui. www.ifgo.org.
rg.hpg.com.br. O si no, esa es la homepage. O si no, o email que es guattari.bh@terra.com.br. Professor Gregório, só voltando um pouco na sua explanação aí, gostaria de perguntar essa relação que o senhor citou entre o gênio e a loucura. Qual que é a relação dessa produção da loucura, aliás, a loucura produzindo uma obra, como o senhor falou, qual que é a relação do gênio com a loucura? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que o problema é que não tem um tipo de genialidade e um tipo de loucura e um tipo de relação entre ambos, sino tem muitas, não? Variadas. Não? Por exemplo, muitos experts, não, da psicologia e da psicanálise atual dizem que o gênio é gênio apesar de ser louco. É decir, é alguém que perdeu a composição de sua estrutura em um aspecto de sua vida psíquica, mas o resto conservou e incrementou. A teoria de Deleuze e Guattari não é essa. Bom, essa seria uma teoria, digamos, como parecida com o que se acostuma chamar sublimação. Não? Agora, a teoria de Deleuze e Guattari não é essa. A teoria de Deleuze e Guattari é que o gênio não, é gênio porque é louco, não apesar de que é louco, porque a loucura lhe dá uma visão do mundo, não? Uma sensibilidade, um pensamento, um modo de mexer-se, um modo de sentir, não? De usar os sentidos, lhe faz viver em um mundo que nós desconhecemos por completo. E nesse mundo se dão combinações, se dão articulações, se dão movimentos que nos são completamente desconhecidos. E que quando o gênio consegue entrar dentro desse panorama e voltar, não, de lá com um troféu, não? Essa é a produção genial. Não? Agora, é claro que tem produções desse tipo em que o gênio louco, ou o louco gênio, se queima, se extingue no processo. Não? No processo, na produção da obra? Na produção, se esgota nisso. Não? Porque a articulação entre esses dois aspectos não é calma, é conflituosa, é difícil, é demasiado intensa para suportá-la. Que é o famoso caso de Artaud, não? De Antonin Artaud, ou de Schumann, o músico, ou do mesmo Nietzsche, não? Só que aí tinha causas orgânicas, uma sífilis quaternária. Mas dizem as más línguas que, eu não acredito, não? Mas que a vocação experimental desse louco genial era tal Nietzsche. Que ele mesmo contraiu uma sífilis voluntariamente para poder ver onde a doença leva em matéria de universos desconhecidos. Não? Agora, isto não é novo, porque, por exemplo, Platão escreveu um elogio à loucura. Erasmo de Rotterdam, outro. Não? Muitos dos utopistas, Campanella, Cromwell, também escreveram. Não? E nós tivemos a sorte de ter poucos
séculos atrás la presencia de grandes revolucionarios como Esquivel, ¿no? y otros psiquiatras que decidieron separar de una boa vez los presos dos menesterosos, ¿no? Dos locos, y darles cuidados especiales que cada vez têm se ido aprimorando. Tem atualmente no mundo inteiro e aqui no país e em Belo Horizonte um movimento muito sólido antimanicomial que quer, já tem uma lei, não? Que proíbe a construção de manicômios. Não? Ainda ficando no campo dos exemplos, você citou Arthur. Além de um escritor, literato, que foi o Arthur, qual seria outro exemplo desse gênio louco? Por exemplo, Salvador Dalí seria um caso? Dalí? É uma pergunta difícil, porque ele era louco só para... Porque Dalí era um louco histriônico, não? Então era difícil de saber quanto era louco e quanto se fazia. Mas no campo das artes plásticas, por exemplo, no ramo da pintura... Sim, eu acho que aí tem um grande exemplo também, não na plástica, mas sim na literatura, por exemplo. O Conde de Lautréamont, uruguaio francês, que escrevia sem comer, completamente perturbado num quartinho, e que foi encontrado morto sobre seus escritos, não? Mas também tínhamos a Kafka, que mantinha sua loucura com grande discrição, mas que era um esquizofrênico, não? Todo faz pensar. Agora, os malditos, por exemplo, Verlaine, Rimbaud, Thomas de Queens, quem sabe quanto eram perturbados pelas drogas que consumiam e quanto eram realmente enfermos mentais. Né? Agora, nas artes plásticas, propriamente dito, eu acho que tem movimentos com protagonistas nos quais é sumamente difícil separar a loucura da produção. Por exemplo, os dadaístas, os surrealistas, que revolucionaram por completo o conceito de cor, de espaço, não? Etc, etc. Na música, por exemplo, a música impressionista, a música abstracta, a música actual de John Cage, que é uma música composta de barulhos diversos, não? Provavelmente a arte seja o espaço onde loucura e genialidade estão mais próximos. O Marquês de Sade seria no caso, mesmo bem que ficando na literatura. O Marquês de Sade provavelmente seria um caso porque, digamos, o pensamento oficial se empenha em considerá-lo um perverso. E ele não era um perverso sexual, não? Era um pensador que precisava desse dispositivo para poder produzir, não? Igual como passava com Proust, por exemplo, que era asmático e que tinha que fechar-se num quarto todo, não? Hermeticamente fechado com... Como que chama? Todas as paredes eram fechadas. Exatamente. E com uma bacia de água morna nos pés e uma toalha úmida na cabeça. E produziu uma obra genial. E produziu uma obra genial, não, sem dúvida. Então, esse é o respeito que Deleuze e Guattari têm por a loucura. E tanto é assim que eles utilizam as categorias psiquiátricas não separadas da vida social, da vida histórica, econômica, etc., etc., sino que eles lhe dão nomes psiquiátricos a determinados acontecimentos históricos. Por exemplo, eles não acham, por exemplo, que o fascismo
tenha sido protagonizado por paranoicos. Porque eles dizem que o povo alemão era o povo mais culto e mais consciente da Europa nesse momento. É que o movimento todo era paranoico. A plataforma, os objetivos, os métodos, todo era paranoico. Então tem que distinguir a entidade clínica, nosográfica, patológica, de um modo de viver dessa maneira. Não? E eles dizem que um dos objetivos de sua obra é justamente um mundo sem paranoia, o qual é muito dizer, não? É muito dizer. Os movimentos, as organizações, os grupos, os indivíduos que têm se nutrido desta nova posição, em geral, são os integrantes de todo esse enorme gama, esse enorme espectro, não? Que hoje povoa o terceiro setor. Não? Movimentos que vão desde a ecologia, não? Até a economia solidária, passando pela beneficência, seguindo pelo voluntariado. É decir, é uma enorme massa de gente que vai crescendo e que encontra em teorias como esta ou outras uma inspiração, uma força para defender-se de a grande desilusão que é essa pós-modernidade. O antropólogo Mauss falava de o desencanto do mundo com a modernidade. Não? Nós poderíamos falar da decepção do mundo, não? Nessas épocas. Então se precisam toda classe de recursos que fortaleçam, não? Que inspirem, que empurrem, que proporcionem elementos, não? Para poder criar e transformar. Outra pergunta também, volta àquele conceito inicial que o senhor colocou aí, que é a real alteridade. Essa real alteridade, como que poderia chegar, é possível chegar a uma linguagem, chegar a essa real alteridade? Ou seria um mistério incompreensível? Não, a real alteridade é que, como eu dizia, ela produz tanto sentidos, não? Acontecimentos sentidos, como devires, não? Materiais. Ela produz seu próprio conceito através de os escolhidos, não? Sua própria sensibilidade, etc. Por exemplo, o Artaud, que tive a impressão que o senhor gosta e conhece. Não, porque ele é um exemplo clássico da literatura e realmente foi internado várias vezes. Várias vezes, claro, e morreu internado. Morreu, Artaud inventou um conceito em um poema que se chama Corpo Sem Órgãos. A primeira vista é uma frase esdrúxula, sem sentido nenhum. É sem sentido. Agora, Deleuze e Guattari dizem que essa fórmula dá conta perfeitamente de um corpo que todos nós temos dentro de nosso corpo, que é um corpo pluripotencial, não? Que é capaz de gerar os efeitos mais extraordinários e mais insólitos para nós. Todo depende da montagem do dispositivo, dos recursos que nós possamos utilizar. Eu tendo a fazer um paralelo, talvez um pouco apressado, não? Mas eu digo, qual é nosso maior sofrimento e nossa maior ameaça em medicina hoje, por exemplo? O câncer.
a pesar de que se diagnostica más rápidamente, un número de curas es mayor, un número de recidivas es menor, etc. Mas ¿cuál es en este momento nuestra mayor esperanza? As células tronco. E resulta que o câncer e as células tronco têm o mesmo princípio, que é a proliferação celular. Só que uma tem uma proliferação celular incoercível, indirigível, não? Que acaba com o corpo. E outra tem uma proliferação que se adapta ao tecido lesionado para reconstituir. Então, essas duas tipos de célula e de funcionamento celular, elas duas são parte de um corpo sem órgãos. Por quê? Porque elas não obedecem aos tecidos, aos órgãos, aos sistemas, não? A todo o mapa organizativo do organismo. Elas funcionam por conta própria. Esse é um tipo de exemplo possível de realteridade a nível corporal e da invenção de um nome para isso dada por um dramaturgo, ator, etc., digamos, trastornado. Não? Tem muitos outros exemplos, claro, não? Mas se a gente começa a entrar no que hoje é a microfísica e a macrofísica, eu acho que o mais insensível dos expedicionários sai de aí completamente atordoado, não? Porque a enorme maioria das partículas que se estão descobrindo, que cada vez são mais das micropartículas, não se vêem porque tem uma velocidade tal que não tem recurso para registrá-la, mas são deducíveis ou inferíveis do efeito que produzem sobre outras. Não? Então, 200, 300, 400 micropartículas, cada uma com um sentido. Até quando? Temos universos paralelos, temos matéria negra. Então, a questão da alterrealidade não acaba nunca. Não? Para outro conceito que você falou com relação à loucura, o gênio e a loucura. Depois o louco, né? Nós consideramos aquele que não produz uma obra, não cria uma obra assim. O louco, ele mesmo. Qual seria o pensamento tanto de Deleuze como Guattari sobre esse louco que não produz, que é o atormentado, mas que não produz nenhuma obra? O pensamento deles é que esse tipo de louco, que é em realidade uma ruína, a ruína humana, um resíduo, provavelmente atuaram sobre ele uma conjunção de fatores desfavoráveis, que, devido à resistência da realidade ao que ele podia oferecer, o castigaram duramente. Não se nega que possa ter componentes genéticos, não negamos que tenha uma química especial do cérebro que hoje podemos combater, não? Mas também teve uma família, também teve uma escola, também teve um trabalho, também teve um país que não funcionavam bem e que caíram sobre ele, que tinha uma predisposição frágil. Não? Agora, Deleuze e Guattari afirma que não que toda loucura é curável, porque isso não é verdade, mas que pode tornar-se produtiva se se criam as condições necessárias, o dispositivo necessário, em todos os níveis, químico, biológico, social, etc., que permitam resgatar essa ruína.
Aquele trabalho da doutora Nise Silveira no Rio seria algo parecido com esse resgate dos esquizofrênicos, dos asilados na loucura? Sem dúvida, embora que a inspiração teórica seja diferente, não tem a menor importância. O que acontece é que ela teve a absoluta convicção que a arte cura. Então ela criou condições para que seus pacientes vivessem humanamente e pudessem exprimir-se na pintura e em outras manifestações artísticas. Ela deu um nome até bonito, que é o Museu do Imaginário, né? Exatamente. Interessante o nome. Muito interessante, sobretudo porque tem teorias de nossa especialidade que desvalorizam o imaginário. Le dão demasiada importância ao simbólico, não? ao racional. Ela é uma grande guerreira, não? Bom, ficamos por aqui. O Gregório Barenblit falando aqui sobre Gilles Deleuze e Félix Guattari. Obrigado pela sua presença no programa Os Pensadores. Muito obrigado a vocês e incondicionalmente a Vossa Senhora.